Meus queridos irmãos, espero que nesta oportunidade todos estejam firmes, esperançosos e confiantes no Senhor, mesmo em meio às adversidades presentes em nossa caminhada. Estamos aqui orando pelos irmãos e, mesmo distantes geograficamente, temos acompanhado as aflições dos santos e nos compadecido, sentindo as vossas dores e nos lembrando sempre das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, verso 15. Ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Queridos irmãos, estas verdades da palavra de Deus têm feito parte de nossas vidas aqui, até porque temos visto que os dias são dias difíceis e quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelas ofertas e por todo apoio que sempre vem prestando a nós aqui, visando sempre o trabalho do Senhor, e por isso eu tenho uma eterna gratidão aos irmãos. Quero também agradecer ao irmão João Jairo pelo convite feito à minha pessoa para transmitir com grande responsabilidade a mensagem do Senhor nesta oportunidade para os irmãos. Por fim, quero também transmitir aos irmãos as lembranças de todos os irmãos valentenses aqui e dizer aos queridos irmãos aí, estamos juntos em oração, juntos clamando ao Senhor diante das adversidades e dos dias difíceis que tanto os irmãos aí quanto nós aqui também estamos vivendo. Então nós estamos orando e os irmãos transmitem aí as lembranças para os queridos irmãos. Muito bem, amados irmãos. Partindo para a mensagem do Senhor, eu quero convidá-los a que peguem aí a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Certamente os irmãos já estão preparados com as suas espadas aí. Pegue a sua Bíblia e, antes de entrarmos no texto da mensagem, uma pequena observação que preciso fazer aos irmãos. Nesta mensagem, eu estou fazendo o uso da Bíblia na versão Almeida, Revista e Atualizada, ARA. Faço esta observação pelo simples fato, se no momento da leitura os irmãos perceberem um pouco de diferença nas palavras. Tá certo, irmãos? Muito bem. Feito isto, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 23, verso de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. Muito bem. Crendo eu que os irmãos já encontraram, vamos à leitura da palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. Que Deus, nosso Senhor, possa aplicar o texto que acabamos de ler aos nossos corações para sermos edificados na palavra do Senhor. Queridos irmãos, o tema da mensagem é forças para continuar. Forças para continuar é o tema da nossa mensagem. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Nosso Pai, agradecemos ao Senhor, porque mesmo sem poder nos reunirmos no mesmo local, nós podemos nos reunirmos em Teu nome em nossos lares e buscarmos a Tua face. Pai,
Eu quero te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas e te peço que o Senhor use a tua palavra para falar de uma maneira especial aos nossos corações. Ó Deus, glorifica o teu nome por misericórdia e por graça, ó Pai, glorifica o teu nome. É em Cristo que te peço nesta hora. Amém. Meus irmãos, na caminhada da vida, sempre é preciso parar um pouco para se fortalecer e então continuar até o destino. O que acontece é que essa pausa muitas vezes não é intencional. São situações que levantam como barreiras para nos parar um pouco. Em momentos como num tratamento de saúde, numa mudança de emprego ou outras adversidades, pode ser o tempo oportuno para buscarmos força e recomeçar uma nova etapa de maneira diferente, não é verdade? Ou seja, aproveitarmos o momento que pode ser até mesmo adverso, para então refletirmos que daquele momento nós podemos tirar lições e também ver uma oportunidade para melhorarmos, para então vermos e ouvirmos e aprendermos sobre o que Deus quer nos mostrar. Até porque entendemos que tudo acontece com a permissão do Senhor. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não é verdade, meus irmãos? E aqui o apóstolo Paulo estava vivendo um momento assim. Ele estava sendo perseguido e essa perseguição contra o seu ministério, a sua vida, ela se tornou tão forte que ele foi preso. E desta vez parecia que seria o fim. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que queriam fazer com ele. Neste momento, parecia que estava sozinho em uma cela fria, escura, ali naquela fortaleza. Talvez pensasse que aquela fosse sua última noite de vida. Irmãos, aos olhos humanos, o apóstolo Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e dos judeus. E no verso 10, um verso anterior ao que lemos neste mesmo capítulo, afirma que os judeus já tinham decidido até mesmo ceifar a vida do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo o verso 10. Olha o que ele diz. Tomando o vulto, a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Atos capítulo 23, verso 10, um verso anterior ao verso que lemos. Aqui fala que aqueles homens, aqueles judeus, eles queriam despedaçar, ou seja, ceifar a vida do apóstolo Paulo. Que momento nosso irmão estava vivendo e estava passando. Então, aqui é importante nos lembrarmos que mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, o apóstolo Paulo, na verdade, ele sabia que sua vida não estava nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. Neste momento em que ele pensava ser o fim, o Senhor Jesus apareceu para fortalecê-lo. Irmãos, é exatamente nas horas em que a nossa humanidade, o nosso limite chega, é que podemos contar com a ajuda do Senhor para nos fortalecer e para nos ajudar. Isso é o que nos diferencia de termos a presença de Deus em nós. Isso é o que nos diferencia daquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor e por isso não desfrutam
da presença de Deus em suas vidas, da presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo Consolador em seus corações, para que nos momentos de aflições, para que nos momentos de adversidade possam encontrar forças para continuar. Os irmãos perceberam isso? Não é interessante como o Senhor age? Quando chega ao nosso limite, a nossa capacidade, ela já está esgotada, aí sim, o Senhor vem para nos fortalecer, o Senhor vem para nos ajudar, o Senhor vem para nos dar ânimo para podermos continuar. Certamente que algum de nós já passamos, estamos passando, ou ainda passaremos, irmãos, por dias assim. Sem querer comparar os nossos sofrimentos ao sofrimento do apóstolo Paulo, nós podemos sim confiar e saber que em nossos sofrimentos o Senhor está pronto a nos fortalecer. Então são momentos em que não sabemos se teremos força para continuar, mas Ele vai estar ali, Ele está presente ao nosso lado. O coração precisa de forças para continuar, não é verdade? Então, eu te convido agora, meu irmão, minha irmã em Cristo, para juntos refletirmos no texto bíblico da Palavra de Deus e assim, como o Senhor Jesus fortaleceu o apóstolo Paulo, nós vamos refletir e ver que o apóstolo Paulo, ao ser fortalecido em sua caminhada e ministério, ele também está disposto, o Senhor está também disposto a nos fortalecer quando mais precisamos de força para podermos continuar na nossa caminhada. O Senhor está vendo as nossas aflições. E juntos, eu quero te convidar para anotarmos 3 verdades bíblicas nesta passagem, com o objetivo de sermos fortalecidos e edificados pelo Senhor para seguirmos em frente superando as adversidades no nosso caminho. E irmãos, nesta mensagem nós vamos dividir o versículo 23 que nós lemos em 3 partes que nós chamamos de parte A, parte B e parte C. Então, irmãos, qual a primeira verdade bíblica como lição para todos nós na parte A do versículo 11 de Atos 23? Acompanhe comigo. O verso diz: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Eu lerei mais uma vez. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Os irmãos conseguem perceber a importância e profundidade espiritual desta frase aqui neste verso? Muito bem. Temos aqui a primeira lição. O Senhor Jesus estar ao nosso lado. No meio da noite, quando estava sozinho, na escuridão úmida do calabouço, o apóstolo Paulo sente uma presença diferente com ele. Era o Senhor Jesus, a quem conheceu no caminho de Damasco e apareceu novamente para ele quando mais precisava de um companheiro. Queridos irmãos, o Senhor Jesus está ao nosso lado. É interessante notarmos isso, que o Senhor Jesus não ficou à sua frente ou acima dele, e sim preferindo estar ao seu lado. Com este gesto, o Senhor Jesus estava mostrando para o apóstolo Paulo que estava junto com ele, ombro a ombro. Isso é próprio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua morada, deixou os céus para se tornar humano, morrer pelos pecadores
ser sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme nos informa o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, versos de 6 a 8, mostrando que Cristo veio habitar aqui conosco, Cristo veio estar conosco, 100% homem, 100% Deus. Ele deixou a sua habitação, os céus, e veio estar conosco. O texto de Filipenses 2, do verso 6 ao verso 8, ele nos mostra isso claramente. Acompanhe comigo este verso. Abra agora sua Bíblia em Filipenses 2, versos de 6 a 8. Vamos observar esse texto sagrado da palavra do Senhor. O verso 6 diz: Pois ele, se tratando do Senhor Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 8. Irmãos, assim como esteve com o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus também está comigo, está contigo, Ele está conosco o tempo todo, ainda que as circunstâncias queiram nos mostrar o contrário. Pois quando nós mais precisamos, aí é que Ele se coloca do meu lado, Ele se coloca do seu lado, Ele se coloca do nosso lado. Ele não nos deixa sozinhos. Lembram o que diz o texto de Isaías 43, melhor dizendo, verso 2? Isaías 43, verso 2. Vamos até lá, olha o que esse texto vai dizer também para nós. Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É uma promessa do Senhor. É nas horas das adversidades, nos momentos mais difíceis, Ele está mais perto ainda para nos ajudar. Ele está ao nosso lado para nos fortalecer e dar força para continuarmos. Em nossa humanidade, meus irmãos queridos, em diversas situações de extrema dificuldade na caminhada, o Senhor não vai nos isentar das adversidades, mas Ele vai estar ao nosso lado para nos ajudar a passar conosco pelas adversidades. E em muitos casos, nos livrar nas adversidades. Os irmãos compreendem? Em nossa humanidade, em diversas situações de extrema dificuldade na caminhada cristã, o Senhor não vai nos isentar das adversidades, mas Ele vai estar ao nosso lado para nos ajudar a passar conosco pelas adversidades e, em muitos casos, nos livrar nas adversidades. Meu irmão, minha irmã em Cristo, sei que em muitos momentos você e eu somos tentados a achar que estamos sozinhos, mas descansemos os nossos corações. O Senhor Jesus está ao nosso lado em todos os momentos, meus irmãos, dando-nos força para continuarmos. Então, juntos, podemos ver qual a primeira lição que aprendemos: o Senhor estar ao nosso lado. Continuando, queridos irmãos, indo em frente, agora nós iremos observar a segunda verdade bíblica que nos traz nossa segunda lição. É a parte B do verso 11 de Atos 23. Vamos até lá. Olha só o que é que diz o verso. E disse: coragem. Somente essa pequena frase. E disse: coragem.
Irmãos, o apóstolo Paulo reconheceu aquela voz firme e suave falando ao seu ouvido, porque aquela voz era a voz do Senhor Jesus falando com ele e estava ao seu lado. A segunda lição aqui que nós aprendemos na parte B do verso é a lição de que o Senhor Jesus fala conosco. O Senhor Jesus, ele fala com cada um de nós, seus filhos. E ali, naquele momento, o apóstolo Paulo ouve o Senhor falar ao seu coração e dizer coragem. Coragem, sim, o fortalecendo para que ele continue na sua caminhada. Que som maravilhoso! A voz do Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. A voz do Senhor Jesus, ela tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. É por isso que nosso irmão Mateus escreveu lá no finalzinho do seu evangelho, no capítulo 28, verso 18, lá está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Meus irmãos, somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos, pode nos falar nos incentivando e nos encorajando por meio de sua palavra. Penso que o coração do apóstolo Paulo naquele momento se encheu de fé e esperança. Posso dar um exemplo de quando pegamos um balão, uma bexiga, e ali a gente sopra naquela bexiga, aquela bexiga ela enche, e eu penso que o ânimo se recompôs do apóstolo Paulo como se fosse um balão. O coração do apóstolo Paulo se encheu de ânimo, de alegria, se encheu de esperança, pois o Senhor Jesus falou com ele. E assim também o Senhor fala com cada um de nós. E justamente na hora e no momento que ele mais precisava, e é justamente no momento e na hora que o Senhor, que a senhora e todos nós precisamos. Deus fala com cada um de nós. Queridos irmãos, assim como o apóstolo Paulo ouviu a voz suave do Senhor, o Senhor também, ele fala com cada um de nós nos nossos dias e diante também das adversidades que enfrentamos. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, vai estar escrito que o mesmo Senhor que falou com o apóstolo Paulo, ele também fala com cada um de nós. Lá, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Somente o Senhor Jesus pode falar com cada um de nós, seus filhos, nos encorajando em meio às adversidades, fortalecendo nossa fé para continuarmos a caminhada. E uma só palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, é o suficiente para reanimar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Meus irmãos, não podemos esquecer que somente a palavra do Senhor tem todo o poder, pois foi pelo poder de sua palavra que ele criou todas as coisas. Ainda na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, agora, nós podemos ver o poder que a palavra do Senhor tem. Hebreus capítulo 11, verso 3, vai dizer: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Meus irmãos, olha que Deus maravilhoso nós servimos. Olha que Deus maravilhoso nós buscamos. Olha que Deus maravilhoso está ao nosso lado. Olha que Deus maravilhoso fala com cada um de nós.
O que precisamos para ter forças para continuarmos diante das adversidades que tanto nos afligem, queridos irmãos, é ouvir constantemente a voz do Senhor por meio de sua santa palavra. Por isso, mesmo que as circunstâncias nos mostrem um céu nublado e fechado, sem o sol brilhando no meio do céu, e um dia calmo e tranquilo, não devemos abrir mão de meditar na palavra de Deus todos os dias para podermos ouvir a sua doce voz. O apóstolo Paulo ouviu. Amados irmãos, quando oramos ao Senhor, somos nós que falamos com Ele e certamente Ele está pronto a nos ouvir. Assim também, o Senhor deseja que dediquemos um período do nosso tempo na leitura e meditação de sua santa palavra, para então Ele falar conosco e com certeza nos fortalecer para continuarmos nossa jornada aqui. É assim que o Senhor faz. E qual é a segunda lição que aprendemos? O Senhor fala conosco. Indo em frente, meus irmãos, para a parte C do versículo 11 de Atos 23. Aqui nós teremos a nossa terceira verdade bíblica, para então termos a nossa última lição. A parte C do verso 11 de Atos 23 diz: Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, fiz a leitura por 2 vezes do verso para observarmos aqui lições importantes para nós nessa nossa última lição, que é Jesus nos garante continuar. Sim, o Senhor Jesus nos garante continuar na nossa caminhada, na nossa missão. E, irmãos, observe que Paulo estava em Jerusalém e tinha acabado de dar o testemunho de sua conversão. Por isso foi preso. E os irmãos podem ver isso depois lá em Atos capítulo 22. Então o Senhor Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria sua última noite de vida. O Senhor nos garante continuar. Ele garantiu a Paulo, mesmo em meio àquela adversidade. Ele continuaria sua missão da mesma maneira que o Senhor Jesus o ajudou quando ele começou seu ministério, seria até o fim. O Senhor é fiel, irmãos. Assim como ele sempre esteve conosco durante diversos momentos de nossas vidas, ele também está conosco, nos garantindo que iremos continuar fortalecidos nele e guardados nele. E o Senhor Jesus apontou para Paulo qual seria o destino que seria para que ele desse testemunho do Evangelho, que seria lá em Roma. Penso que talvez Paulo nunca imaginasse, irmãos, que chegaria tão longe. É um pensamento que tenho. A promessa do Senhor Jesus se cumpriu. Paulo chegou em Roma. O Senhor livrou ele de uma cilada dos judeus. Em Atos capítulo 23, também, verso 12 a 21, vai falar sobre isso. E ele foi protegido. Deus também fez com que ele fosse protegido por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros. Verso 23 do capítulo 23 vai mostrar isso. Então, a todo tempo, o Senhor dava garantia de que o apóstolo Paulo continuaria seguindo em frente em seu ministério. Haveria lutas? Sim. Haveria adversidades? Sim. Mas em todas elas o Senhor estava ao lado do apóstolo Paulo. E em sua caminhada até Roma testemunhou para o governador Félix e sua esposa Drúxila. Está em Atos 24, 22 a 27. Para o governador Festo também, ele deu o seu testemunho, está em Atos 25, do 1 ao 12. E para o rei Agripa e a rainha
Berenice, está em Atos 26, versos de 1 a 23. E em uma de suas viagens ele sofreu a um naufrágio, Atos 27 ao 44, e finalmente chegou a Roma, onde teve a oportunidade de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Está em Atos 28, versos 22 a 29. Irmãos, mesmo diante de tudo que passou, Paulo em Roma, mesmo em prisão domiciliar por causa do evangelho, teve uma vida normal. Veja comigo Atos 28, versos 30 e 31. Me acompanhe. Os demais textos, depois os irmãos vão fazer a leitura para confirmar tudo aquilo que está na mensagem. Mas esse texto de Atos 28, 30 e 31, eu peço que os irmãos possam estar acompanhando. A vida normal que Paulo teve, mesmo em Roma, em uma prisão domiciliar, pois ele teve a garantia de que o Senhor estaria com ele para que ele continuasse a sua missão e o seu ministério. Olha o que diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Observação: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, olha só, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Oh, irmãos, que Deus maravilhoso, que Senhor maravilhoso. Ele falou com o apóstolo Paulo, ele estava ao lado do apóstolo Paulo, ele também deu garantia ao apóstolo Paulo de continuar. E é isso que ele também faz com cada um de nós, meus irmãos. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam de dificuldades, tenha certeza, o Senhor nos ajuda. O Senhor está comigo, está contigo, está com todos nós. Somos filhos dele e ele é o nosso Pai. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele não está longe de nós, nunca. Durante a nossa caminhada, e principalmente nas horas de tempestades e vendavais, que a vida sempre nos faz passar. A sua promessa é real e verdadeira e somente ele nos concede a garantia de continuarmos seguindo em frente. Pois os seus planos são de paz. Lembra o que está em Jeremias 29, 11? As palavras do Senhor que Jeremias registrou em Jeremias 29, 11? O texto diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Assim como o Senhor esteve conduzindo toda a caminhada do apóstolo Paulo, meus irmãos, mostrando para ele que as adversidades jamais seriam a causa dos planos do Senhor não serem concretizados, hoje também o Senhor nos conduz por seus retos caminhos e por sua perfeita vontade, garantindo a todos nós, os seus filhos, que continuaremos em nossa missão e caminhada. E pode nos levar, meus irmãos, muito além do que podemos imaginar. E isso é uma garantia que ele nos dá por meio de sua santa palavra. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso, ele é Deus, ele pode todas as coisas. Caminhando para o final, meus irmãos, vivendo o propósito de Deus, com certeza, o Senhor Jesus nos garante continuarmos. E aqui eu quero concluir a mensagem. Quando nós acharmos que a caminhada está difícil e estivermos desanimados, precisamos lembrar sempre que o Senhor Jesus está ao seu lado. Precisamos lembrar sempre que Ele está ao meu lado. Precisamos lembrar sempre que Ele está ao nosso lado. Ele fala aos nossos corações, nos dando coragem e nos garante, sim, nos garante passarmos pelas adversidades
e Ele nos mostra o propósito que tem para as nossas vidas. Querido irmão em Cristo, não desanime. O Senhor Jesus está conosco e nos ajudará até o fim. Que Cristo, Jesus, nosso Salvador, nos abençoe e também nos fortaleça mediante a palavra do Senhor que ouvimos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora, mais uma vez, em Tua presença, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, te oramos agora e suplicamos que a Tua palavra, ela venha agora, Senhor, habitar em nosso coração para podermos, ó Deus, colocá-la em prática e assim vivermos as verdades que a Tua palavra nos mostra. Senhor, obrigado porque nós entendemos que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio, Senhor, a tantos problemas, nós temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Nós temos a certeza de que o Senhor fala conosco, nos consolando, e tenho certeza que o Senhor também nos garante continuarmos na caminhada. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda e fortalece-nos. Em Teu nome nós oramos. Amém. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.